E a partir de agora, a gente vai conversar com Günther Hudzit, doutor em ciência política, especialista em segurança internacional. Günther, muito obrigada por nos atender e um bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem, obrigado pelo convite. Vamos lá, a gente está aqui vivendo um momento de muita expectativa em duas frentes, é claro, acompanhando a dor e angústia das pessoas que estão na faixa de Gaza e que querem desesperadamente deixar essa região. Me refiro à população civil. A gente está falando de uma população civil formada em sua metade por crianças e adolescentes. Quase metade da população na faixa de Gaza tem até 14 anos de idade. Então tem um desespero muito grande de mães que querem sair de lá com seus filhos, por exemplo, né? E por outro lado, também estamos acompanhando essa incursão que deve começar, está na iminência de começar, das tropas de Israel entrando em território palestino, ali na faixa de Gaza. Quais os riscos dessa entrada? Logo mais, pelo horário brasileiro, 10 horas da manhã, encerra-se o novo prazo dado por Israel para que a população de Gaza deixe a parte norte e siga para o sul. O que a gente pode esperar em termos de riscos dessa operação e desse contexto de momento, Günther? Bom, infelizmente, muitas mortes vão ocorrer e é justamente isso que o Hamas quer. Ele quer fazer com que essas forças israelenses entrem em Gaza, provocando dezenas de milhares de mortos, porque isso vai ser um embate casa a casa, prédio a prédio, rua a rua, quarteirão a quarteirão, túnel a túnel, porque Gaza, o Hamas construiu uma série de túneis para justamente para esses embates contra as forças israelenses, para isso gerar uma comoção não só no mundo, mas especialmente no mundo árabe e em específico no mundo, na população da Arábia Saudita. Isto porque nos últimos meses a Arábia Saudita, na verdade nos últimos anos, a Arábia Saudita vem negociando com Israel uma aproximação. Em agosto de 2020, Bahrein e Emirados Árabes Unidos foram os primeiros países do Golfo a reconhecerem Israel. Dezembro de 20 foi Marrocos, em janeiro de 21 foi o Sudão, começando uma normalização das relações com Israel. Isso tudo visando essa aproximação, porque a Arábia Saudita e Israel têm um inimigo em comum, que é o Irã. Então, se havendo essa aproximação e posteriormente a Arábia Saudita assinando também uma aliança militar com os Estados Unidos, como vem sendo negociado, o Irã sai perdendo nisso, e é o Irã que não quer que isso ocorra. Então essa operação do Hamas tem como pano de fundo, e esse é o grande objetivo, não deixar que tudo isso aconteça, para colocar a população da Arábia Saudita pressionando a família real para que ela não normalize suas relações com Israel. Olha, é uma cobertura diferente, vou dizer, Günther, para a gente, e eu não sei se o seu olhar também, ele tá, eu vou descrever como frenético da nossa parte, porque ao mesmo tempo em que nós estamos concentrados em entender o que acontece neste momento, e você estava descrevendo muito bem esse combate casa a casa, é o que a gente imagina, né? A gente está conseguindo humanizar, entender que dentro de cada um desses imóveis há famílias, debaixo desses imóveis há terroristas do Hamas, e ao mesmo tempo tem um contexto macro tão complicado e tão cheio de atores tão fortes que é difícil focar o olhar para um ponto específico e conseguir destrinchar, né, cada uma dessas camadas. E você está trazendo essa informação de um contexto macro muito importante em que há disputa de Irã e Arábia Saudita. Dois países que começaram a dialogar depois de, se não me engano, 7 anos, né, de muito conflito, mediados pela China, e que agora temos mais esse contexto, né? E a gente sabe que o Irã, que tem interesse na manutenção de todo esse conflito na faixa de Gaza, também tem uma relação muito forte com o Hezbollah, que é o grupo terrorista
ao sul do Líbano, que faz fronteira com Israel ali na parte norte. E aí eu perguntei mais cedo, Gunther, para o especialista com quem a gente estava conversando, sobre algum tipo de garantia de que, de fato, o Hamas vai ser atingido fortemente na faixa de Gaza nessa possível incursão aí por parte do exército israelense, uma vez que o Hamas provocou e tem, ao que tudo indica, um certo controle dessa situação. É possível que o exército de Israel se vire para a faixa de Gaza e deixe, de alguma forma, alguma vulnerabilidade aberta, né, no norte, ali na fronteira com o Líbano? Qual é, a preocupação que Israel tem que ter com isso neste momento? É uma preocupação grande que vem desde o primeiro momento, né, que quando se tomou conhecimento, né, a pé da situação, entendimento estratégico do que estava acontecendo, essa foi uma primeira preocupação. Não à toa que rapidamente, na fala do presidente Biden dos Estados Unidos, ele anunciou o envio, né, de um grupo de ataque baseado no porta-aviões Gerald Ford, que é o mais novo americano, e deixou claro, para que ninguém tente se aproveitar do momento. Foi um recado claro para o Hezbollah e para o Irã isso. Então tem essa preocupação. Israel convocou 300 mil já soldados, né, reservistas, e esses 300 mil não são para invadir Gaza. Esses reservistas já ficaram de prontidão justamente se algo acontecer na fronteira norte de Israel. Provavelmente a incursão militar vai ser feita em Gaza com 3 divisões, em torno de 63 mil soldados. Então, esses 300 mil são justamente um aviso, não tente. E por isso que nessa conjuntura é realmente ter essa segurança. Além do mais, não houve ainda essa invasão porque os americanos também estão realocando suas forças na região para dar esse suporte, não só contra o Hezbollah, mas também contra o Irã. Por isso que não foi uma invasão já feita, né, como se esperava inicialmente. Também tem esse motivo do atraso que, como eles foram pegos, né, de surpresa, né, totalmente desprevenidos, percebeu-se que o planejamento existente não deveria ser seguido. Foi necessário tempo para replanejar como vai se dar essa invasão. Por tudo isso é que está tendo esse tempo e se preparando para eventualidades que eu até acho que não vai ocorrer. Esse ataque do Hezbollah, eu não acredito que vá, até porque também, né, já se sabe que lideranças dos cristãos maronitas e dos muçulmanos sunitas do Líbano estão pressionando o Hezbollah para não fazer esse ataque, porque o Líbano como um todo sofreria como sofreu em 2006. Então é uma conjuntura bastante complexa, mas começa a ter um certo delineamento e uma certa lógica que dá para acompanhar. Uhum. Gunther, nesse quadro tão complexo que a gente está tentando pintar aqui para o nosso ouvinte, eu queria te ouvir um pouco sobre o papel da ONU. Mais uma vez estamos aqui falando sobre o papel da ONU. Ontem tivemos uma reunião, aliás, comandada pelo governo brasileiro, pelo nosso chanceler. A gente pode dizer que essa reunião fracassou. A ONU, nesse contexto e nesse conflito especificamente, qual a sua visão? Bom, primeiro, a ONU é formada, como se diz, é uma família de organismos multilaterais. A Acnur, né, que cuida de refugiados, está presente na faixa de Gaza e está atuando. Tá? Quando a gente fala, a gente está falando especificamente, nesse caso, Conselho de Segurança. Então, há diferentes interpretações do que é o Conselho de Segurança.
Tem muita gente, principalmente aqui no Brasil, que entende a ONU como sendo realmente uma governança global, que se deveria pensar no coletivo. Eu não concordo com essa visão. Eu acho que há uma interpretação errada do que se buscava com a criação da ONU, né, principalmente do Conselho de Segurança ao fim da Segunda Guerra Mundial. Eu entendo que o Conselho de Segurança é um fórum permanente de contato com especial ênfase entre as grandes potências para se evitar uma nova guerra entre as grandes potências. É isso. E quando foi criado, havia até a proposta americana era de que as decisões fossem tomadas por maioria simples. Foi o Joseph Stalin, né, o líder da União Soviética, que literalmente disse nas negociações: se vocês quatro se juntarem sempre, eu vou sair perdendo, portanto, eu quero um poder de veto. E se a União Soviética fosse ter poder de veto, os americanos também estenderam, negociaram que todos os 5 permanentes teriam poder de veto. Com isso, cada grande potência defende o seu interesse, porque esse é o grande objetivo do Conselho de Segurança, evitar mais uma grande guerra entre as grandes potências, ajustando os interesses delas. E por isso mesmo, quando tem interesses de mais de uma potência envolvida, acaba não se tomando uma resolução, que é o caso agora. Você tem um interesse americano, britânico, francês em apoiar Israel e tem interesse russo de apoiar o Irã. E por que eu estou falando de Irã? Porque o Irã é o grande patrocinador do Hamas e do Hezbollah. E, portanto, a Rússia apoia, né, e indiretamente a China também. Então, infelizmente, quando há o choque de interesses dos grandes, não se toma uma resolução. O Conselho de Segurança somente aprova quando não tem esse interesse direto envolvido, como, por exemplo, o caso do Haiti, né, que foi aprovado o envio de uma nova força policial para lá. Infelizmente é essa a realidade. Se a gente não entender isso, cria-se essa decepção, mas porque é assim que funciona, infelizmente, né? O mundo é esse.